A paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? Amém. Nós iremos falar hoje um pouco de cada coisa, mas eu quero abordar hoje sobre as bênçãos apostólicas. Gostaria que um dos alunos abrisse aí no livro da bênção apostólica. Quem sabe tem algum decorado, algum capítulo, algum versículo. Sabe não, Débora? Fiquei sabendo da mãe de... que eu confundo vocês dois, Isaac, que se não me engano foi o senhor que falou que você está gostando do curso e está abrindo, destravando a sua mente. Foi o senhor ou foi ele? Foi o senhor. Amém. Fico feliz por isso. A bênção? A bênção apostólica. Tem aqui Timóteo, capítulo 1. Aí o senhor fica de pé, ele é bem alto. Tem aqui. É isso mesmo? Vá. Não, é Tessalonicenses, perdão. Capítulo 3, versículo 18 ao 16. Capítulo 3, 16 ao 18, que diz assim: saudações, que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre, de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. Amém. Solta aí mesmo. Solta aqui. Qual é o capítulo e versículo do livro? Tessalonicenses. Pronto. Então nós iremos falar sobre bênção apostólica. A bênção apostólica é uma bênção especial encontrada na Bíblia, que pronunciada por líderes religiosos como pastores e sacerdotes sobre os fiéis. Deixa eu segurar aqui. Tem gente que ministra ou impetra a bênção apostólica assim. A bênção apostólica emana do altar. Então, quem está impetrando a bênção apostólica, ele tem que estender as mãos para frente. E quem está recebendo a bênção apostólica, estende a mão na posição de receber. Tem pessoas que não se preocupam em aprender essas mínimas coisas. É a mesma coisa de você comprar uma carne dura e você não saber amaciar. Hoje já existe um pozinho que lá até na churrascaria tem, que você bota na carne e ela amaceia. Mas existe 3 métodos de amaciar a carne. Uma delas é na paulada. O primeiro método é você pegar a carne. Olha, eu vou chegar. Puxa a cadeira, pastor. Senta-se de frente. E colocar ela mergulhada no vinho. Às vezes eu penso em chegar em um mercado e comprar vinho, comprar uma cachaça quente, comprar essas coisas aí que eu aprendi na gastronomia. Você pode usar, você pode flambar um alimento. Flambar é fazer aquele fogo que você vê o cozinheiro fazer, mas às vezes eu fico assim, pô, o pessoal vê o pastor comprando um vinho, mas ele está tomando cachaça. Então, a gente deixa de fazer algumas coisas que são profissionais por causa da ignorância humana. Então, o primeiro método de você amaciar uma carne é colocar ela sobre o vinho. O terceiro método é você colocar suco de laranja. O quarto método é você colocar o suco de abacaxi. Quinto método é você subir no pé de mamão e arrancar a última folhinha quase transparente, machucar e colocar no tempero. Quem sabia disso? Se não souber, vira lama. Pronto, você está compreendendo? Então, a bênção apostólica, ela tem variações de imposições
sobre a igreja. Então tem gente, vai ficar um pouco meio coisado, tem gente que não quer aprender as mínimas coisas. O importante, irmão, não é começar bem, é terminar bem. Deixa eu adiantar o seu falo. A bênção apostólica é uma bênção especial encontrada na Bíblia, que é pronunciada por líderes religiosos, como pastores, sacerdotes, sobre os fiéis. Ela é considerada uma expressão da graça, o amor e misericórdia de Deus. Este estudo bíblico completo irá explorar o significado da origem, a importância da bênção apostólica de acordo com o ensinamento da Bíblia. Então aqui nós não iremos perder tempo, nós iremos aprender concernente tudo sobre as bênçãos apostólicas. Eu nunca vi ninguém ensinar concernente às bênçãos apostólicas. Pode falar, pastor. Arão, quando ele assume o seu sacerdócio, ele abençoa as 12 tribos que estavam reunidas diante do tabernáculo, uma das bênçãos mais conhecidas, né? Paulo, em todas as suas cartas, ao final das suas cartas, ele sempre dá a bênção ao final, a bênção apostólica, inclusive temos aqui em 2 Coríntios ao final. Inclusive, os demais apóstolos nas epístolas gerais fazem essas bênçãos finais após ali o final das suas cartas, né? Eles fazem essas bênçãos e pedem essas bênçãos para as suas igrejas, porque são cartas enviadas, né? Então, vamos ler aqui Hebreus capítulo 5, versículo 14. Está cansado, né, pastor? Hebreus capítulo 5, versículo 14. Quem achar pode ler. Amém. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pronto. Questionamos por que fazemos assim. O que a Bíblia fala sobre isso? E simplesmente repetimos o que nos ensinaram. E mesmo sem compreender, continuamos a repetir. Uma certa vez eu estava dirigindo uma congregação na cidade de Dias d'Ávila. Daqui a pouco a gente liga para o ventilador porque faz muita zoada. E foi convidado. Oi? Se ligue, se está muito assim, se ligue, mano. E foi convidado um missionário para pregar. Esse missionário estava com a calça social, ele estava com a camisa social, ele estava com suspensório, ele estava com a gravata, ele estava com a Bíblia e ele estava com o cabelo igual a Marcos Feliciano. Era o sósia de Marcos Feliciano. Ele pregava igual a Marcos Feliciano, o jeitinho do braço que Marcos Feliciano faz assim. Antes dele pregar, ele disse: Deus, a mesma voz. Eu não consigo entender isso. Como de costume nas minhas agendas, coloque mirinha de anjo a não sei quantos metros e não sei o que. Eu disse: não precisa chamar Marcos Feliciano para pregar. Então tem pessoas que se alimentam e tentam passar um alimento daquilo que ele vivenciou, que ele aprendeu. É pecado você fazer alguma coisa que alguém te ensinou? Não, mas você incorporar a pessoa, irmão, é terrível. É papagaio. Então assim, eu não critico você tentar ser igual a alguém, não é pecado. Mas você fazer tipo um sósia, tipo alguém que virou o sósia de Michael Jackson, estão por aí fazendo fama. Então o que acontece aqui? Você tem que ter as suas próprias experiências. Tem gente que tem testemunho, tem vida, tem biografia de outras pessoas, mas da vida dele mesmo ele não tem. Eu tenho muito pastor, muito exemplo, aliás, muito do que eu aprendi. O meu pastor, meu mentor, aquele que me ensinou muita coisa, aquele que me fez crescer espiritualmente. Então, eu procuro fazer muito daquilo que ele me ensinou
né? Procuro ser um pouco parecido com ele em ações, como ele me ensinou a fazer. Mas eu tenho minhas próprias experiências e as minhas próprias ações, né? E aí acontece, junto com o que ele me ensinou, eu vou colocando em prática aquilo que eu aprendi com a vida e com as minhas experiências diárias como servo de Deus. Aqui tem assim, ó, o que é bênção apostólica? É o ato de abençoar, liberar a bênção desejada, o bem a alguém. Então, quando o pastor vai impetrar a bênção apostólica, é importante a igreja se posicionar. Qual é a posição de receber a bênção apostólica? Se levantar, olhar para frente e posicionar as mãos. A bênção apostólica, ela é a simplificação de tudo o que aconteceu. Alguém pregou, alguém cantou, alguém deu testemunho, alguém profetizou. Então é como se a bênção apostólica, eu vou aqui acrescentar alguma coisa, é como se fosse o sal na comida. A comida sem sal é comida para doente. Então a bênção apostólica é ela que vai fazer acontecer tudo que você absorveu ou que você deu sobre aquele culto. A bênção apostólica é isso. Por isso que é importante. Tem gente que vai embora antes da bênção apostólica. Teve um velhinho da Deus e Amor nos 12 Leões que tinha um irmão que todo dia ele ia embora antes de terminar o culto. E o velhinho, foi verdade, e o velhinho ficava na portaria ali no 12 Leões, nos barris, e falava assim para ele: meu irmão, não saia, deixa o pastor da bênção apostólica. Ele: ah, não, eu estou com pressa. E da última vez o pastor disse para ele: rapaz, não saia hoje sem a bênção apostólica, porque Deus quer te dar um livramento. Ele pegou e saiu. Quando ele atravessou a rua, um carro veio, passou por cima dele e matou. Então a bênção apostólica, irmão, é muito importante. Ela traz um impacto sobre a nossa vida. Ela traz a conclusão. É igual a mensagem. Você tem a mensagem, né? Tem a epígrafe, tem o contexto, tem o texto e tem a conclusão. Toda mensagem tem um começo, meio e fim. Então a bênção apostólica, ela é o que acrementa todas as coisas sobre o que aconteceu no culto que você participou e eu participei. A boca do cristão é sempre para abençoar, nunca amaldiçoar. Por exemplo, alguém sai de uma igreja, abandona a igreja, ele está em pecado, sim ou não? Se ele abandonar uma igreja, ele está congregando, está pulando, está pregando, daqui a pouco ele vai e some. Isso é um pecado contra o altar. Isso é um pecado para o grupo da senhora. Isso é uma desconsideração para todo mundo que está aqui. Então eu considero isso como um pecado muito grave. Você abandonar uma congregação. Então a mesma coisa é a boca do cristão. A sua boca foi feita para abençoar. Eu tinha uma mini bomboniere. Tudo que eu for falar aqui, irmão, eu tenho um testemunho de mim mesmo. Eu não gosto de testemunho, eu gosto do meu. E tinha uma jovenzinha de 12 anos de idade, de cabelo cacheado, morena, parecida até com a senhora, e ela vendia bala. Ela tinha um negócio assim, desses plásticos, só que ela quebrou a guia. E eu vendia tudo de bala, de tudo que você pensar. Ela disse: ô irmão, o senhor confia em encher aqui e toda semana eu vim lhe pagar? Eu desconfio. Aí eu enchi, tudo bonitinho, prestígio, bala, batom, botei as melhores coisas, e toda semana ela ia e prestava conta. Só que ela gostava de ir para a frente das escolas para pegar os meninos e dar murro. E ela era crente da Assembleia, mas ela era uma crente, né, jovem. Ela ia, ela chegava lá na bombonera e dizia: olha, peguei um bocado hoje e quebrei no pau. Aí eu sem querer, sem vigiar, eu disse, um dia eu botei assim para ela:
vai aparecer alguém que vai arrebentar você toda. Profetizei. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz o quê? Não deis lugar ao diabo. Às vezes você fala uma coisa, eu falei sem querer. Mas a palavra do cristão, irmão, ela tem um peso. Aí um dia ela chega lá toda cheia de hematoma, toda quebrada. Ela foi bater no menino, o menino pegou ela e... Ela para aqui, irmão. Aí eu fui, abracei ela e disse, eu quero lhe pedir perdão. Na mesma hora o Espírito Santo disse, foi você que lançou a palavra sobre ela. Eu disse, me perdoe porque eu te lancei essa palavra e eu percebi que a nossa palavra, o que a gente fala tem que ser... Porque a Bíblia diz que quem muito abre a sua boca tem perturbação na alma. Observe que quando alguém vai preso, o que é que a polícia diz? Permaneça em tudo que você falar contra você. E às vezes a pessoa fala na hora da raiva, na hora do impulso. Eu estava estudando ontem, sobre comportamento, sobre linguagem. E no estudo que eu estava estudando pela internet, diz que os ricos não gostam de pessoas que falam alto e que falam rápido. Isso irrita os ricos. Os ricos falam que tem dinheiro. Aí eu percebi que quem fala pausadamente fala com responsabilidade. Observe que quando eu vou passar uma revelação, vou falar uma coisa de Deus aqui, eu vou detalhando. Os sábios, eles falam pausadamente. Eles não falam gritando, não falam alto. Então isso também faz parte do chamado ministerial. Então a boca do crente, do cristão, é sempre para abençoar. Nunca abra a sua boca, conte de 1 até 10, irmão. Porque às vezes você destrói a vida de uma pessoa com uma fala errada que você pronunciou. A bênção apostólica, essa expressão não é encontrada na Bíblia. Vamos ver aqui. A Bíblia que Paulo utilizava era apenas, a bênção que Paulo utilizava era apenas uma saudação ao final de uma carta, pedindo a bênção de Deus sobre as pessoas para as quais elas dirigiam a carta ou epístolas. Eu não enxergo direito, eu tive que trocar o aparelho e aí ficou pequeno para mim aqui, irmãos. Não era uma bênção oficial usada nas reuniões da igreja primitiva. Era costume entre os cristãos abençoar, mas não havia um modelo específico e nem qualquer determinação de Jesus para a bênção apostólica. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Vamos ver aqui. O senhor já achou? Capítulo 13. Estava naquela hora. Está valendo agora? Pronto, então é confirmação. 13, capítulo 13. Vou marcar. Esse livro que nós vamos ler aí agora, ele é um livro, vamos dizer que texto base, que todos já estão acostumados da bênção apostólica. É um texto oficialmente usado para a base da bênção apostólica. Quer dizer que é um que já é comum. Mas aqui, ao longo do estudo, nós iremos encontrar outras concordâncias bíblicas acerca da bênção apostólica. Pode ler, pastor. A graça do Senhor Jesus Cristo, Está todo mundo afiado hoje. o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Aí a igreja. Amém. Esse mal costume não, digo costume, né? Eu tenho esse costume. Isso. Então, esse é o texto oficialmente usado com base para a bênção apostólica. Não quer dizer que você vai se prender, vai se deter nisso, irmão. Tem gente que só sabe esse aqui. Tem gente que só sabe aquele.
que Deus te abençoe e te guarde. É fácil. Para iniciante, é fácil. Esse é em números, né? Esse é em números que fala. É em números que fala isso. Isso. Vamos lá. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam Amém. já é Eu gosto do que Arão fez, o que Arão fez A graça do Senhor Jesus Cristo. Mas esse texto aí também é conhecido como um texto, uma bênção sacerdotal. Amém? Mas a gente não vai se deter só nesse texto aqui não. Nós iremos ler aqui, vamos lendo e depois a gente vai chegando onde eu quero chegar. Números, capítulo 6, versículo 24, 25 e 26. Vamos lá? Tenha paciência que o carro está pegando na ladeira. Números quanto, pastor?